E hoje eu vim falar sobre Madame Bovary. Esse livrinho aqui que eu li, junto com a Nina, do Nina e Suas Letras, de uma galera muito legal no Projeto Milha. Madame Bovary foi um livro polêmico desde o início. A publicação dele causou para Flaubert grandes problemas. Flaubert chegou a ser perseguido, né, por causa desse livro. Ele só conseguiu a publicação dele mediante a uma ordem judicial. E na abertura desse livro aqui, ele já faz um agradecimento ao advogado dele por ter conseguido que ele publicasse. Esse livro foi acusado de ser um atentado à moral e aos bons costumes da época. E aí Flaubert teve que ir a julgamento para conseguir publicar esse livro, né? O livro foi processado, o autor foi processado e ele só conseguiu publicar o livro depois que o julgamento aconteceu. Então, desde o início, essa aqui é uma obra muito controversa, para dizer o mínimo. Hoje em dia, ela não causa tanto espanto pra gente. A gente lê essas linhas aqui e não vai ficar tão espantado. Mas eu imagino que pra época, né, deve ter causado um grande alvoroço. E daí a gente entende por que na época o livro foi tão perseguido, condenado, evitado, né? Já que a gente fica conhecendo Charles, que já começa a história sendo descrito como uma pessoa sem graça. Charles era uma pessoa sem graça, um personagem sem graça. Ele é descrito assim logo nas primeiras linhas. E daí Charles cresce e vai estudar, né, dá prosseguimento aos seus estudos, e ele vira um tipo de médico. Mas não era um médico porque ele não tinha todas as habilidades que um médico deveria ter. Seria mais ou menos como se fosse um agente de saúde, só que com status de enfermeiro hoje em dia. Não sei bem, não fica muito claro que profissão era essa. Mas aí Charles conclui esses seus estudos e vira esse assistente médico e sei lá o que, e se casa, primeiro por conveniência, e a esposa dele morre logo na primeira parte do livro. E daí ele, antes dessa esposa morrer, ele conhece a Emma. Ele vai cuidar do pai de Emma e lá ele se apaixona por ela. Só que ele estava casado. E aí quando a mulher morre, e morre de maneira súbita, morre como se fosse uma morte assim de... Ela tem um ataque de nervos e aí ela morre, que era muito comum na época. Se a gente for pensar em como os personagens eram construídos no romantismo, essa visão romântica da morte, as pessoas morriam de desgosto, morriam de, sei lá, morriam de dor, de sofrimento, e essa mulher, essa primeira mulher dele, morre assim. E aí ele tá livre para se casar com a Emma. E aí a gente entra em contato com essa personagem. A princípio, parece que ela tá apaixonada por Charles. E aí ela se entrega àquele casamento numa boa e se entrega de verdade. A gente percebe que antes do casamento ela estava muito interessada nele. Mas aí ela casa e o interesse meio que desaparece. E aí a gente já vai ficar sabendo dessa personalidade que a Emma tem. Ela se interessa abruptamente pelas coisas. E quando ela conquista aquela coisa, de repente, aquela coisa perde a graça para ela. E é assim com o casamento. E se a gente analisar a história dela nesse livro, a gente vai perceber que ela estava uma espécie de convento e ficava imaginando como seria maravilhoso voltar para casa. E a casa era no interior, imagino que fosse uma chácara ou algo do tipo, um sítio ou algo do tipo. E aí quando ela volta para essa casa, ela começa a penar por estar ali, porque é um lugar muito sem graça, não tem nada, não tem nenhum atrativo, não tem nada para fazer. E aí ela conhece Charles. E aí ela se casa com Charles. E aí quando ela se casa com Charles, ela fica entediada por estar casada com Charles e convence ele a se mudar no lugar onde ele vivia. E aí ela vai para outra cidade. E nessa outra cidade, ela começa a se interessar por homens que não são o seu marido. E daí ela tem o caso com o primeiro. Primeiro ela tem uma paixão abrupta por um visconde, que ela não troca sequer uma palavra, ela só dança com ele. De repente ela tá apaixonada por ele, e ela tá apaixonada por aquele meio de vida que ele tem, por aquele glamour, ela sonha com aquele glamour.
só que é uma paixão passageira. E aí ela engata em um relacionamento extraconjugal com um homem que promete para ela toda essa aventura que ela desejava na vida. Só que esse homem se cansa dela, e mesmo que ele não tivesse se cansado dela, ela teria se cansado dele porque da personalidade dela. E daí ela vai, e depois desse primeiro caso ela tem um segundo caso. E também durante esse segundo caso a gente já percebe que aquilo ali não é suficiente para ela, que aquele caso que ela tá aquele segundo caso que ela tá tendo, muito provavelmente também acabaria se não acabasse do jeito que acabou, que eu não vou contar, né? Que todo mundo deve imaginar, porque que é uma história conhecida, mas que seria dizer um grande spoiler, e eu não vou fazer isso aqui agora. A personalidade da Emma é assim, ela é insatisfeita. Ela é uma mulher insatisfeita, ela nunca está satisfeita com nada. Ela está num estágio pensando num próximo ou num anterior. Ela nunca está feliz ali onde ela está. Aí eu lembrei da Laura Brown aqui das horas. Porque a Laura Brown tem essa característica. A Laura Brown tem o estereótipo de casamento perfeito aqui nesse livro. Ela tem o marido perfeito, o filho perfeito, a vida perfeita. E mesmo assim ela não é feliz. Só que diferente da Emma, a Laura Brown tinha aquele desejo de ser independente, de sair daquele relacionamento e de viver uma vida independente daquele marido, independente daquelas amarras que existiam naquele jeito de viver, naquele jeito que a sociedade esperava que ela vivesse. Aqui não, aqui a gente tem uma Emma que está tão perdida que ela não sabe o que ela quer, em essência o que ela quer. Ela fala muitas vezes, muitas passagens aqui no livro, ela fala que os homens com que ela se relaciona, ela sempre diz isso. Vocês têm sorte por serem homens, eu não tive essa sorte porque eu sou mulher. Talvez aqui ela também se sinta amarrada. Talvez ela também perceba a vida do homem, dos homens em volta, como uma vida mais interessante que a dela. E que eles podem ter aquela vida porque eles são homens. E ela não. Ela não pode experimentar nada disso porque ela é mulher. Eu não posso dizer que esse aqui é um livro que vai ser a primeira obra, né, que vai tratar a mulher de maneira mais feminista. Até porque Gustave Flaubert é um homem, né, e esse lugar de fala não é dele. Então eu não me permito dizer que essa é uma obra feminista, assim como eu não me permito dizer que Michael Cunningham escreveu uma obra feminista, porque ele também é um homem, e esse não é o lugar de fala dele. Mas para os padrões da época, com certeza isso aqui significou uma ruptura, porque se vinha daquela idealização da mulher, daquele amor romântico, a mulher perfeita, endeusada, intocável, e aqui a gente tem uma mulher que ela é tocada, ela é desejada, né? Ela tem desejos, que também não era comum no romantismo, né? Então, aqui, historicamente falando, se a gente for falar da história da literatura, esse romance aqui inaugurou o realismo, né, na literatura. E sim, ele é essa ruptura, ele é a marca dessa ruptura, né? Porque se vinha daquele amor romântico, daquele morrer por amor, daquele estar envolvido, imerso naquelas paixões fulminantes, em que as mulheres eram perfeitas, intocáveis, e aí a gente encontra uma mulher completamente perdida, no sentido de estar perdida mesmo no mundo, de não conseguir se encontrar em nada do que ela se propõe, e ela é uma mulher muito real, no sentido de que ela tem muitos defeitos, né? Ela tem qualidades, mas ela tem muitos defeitos, e eu volto atrás, eu não vou dizer que ela tem qualidades, até porque foi uma dificuldade se conectar com essa personagem, porque ela é extremamente egoísta. Chega uma hora da história que você quer jogar o livro na parede e você diz assim, meu Deus, que mulher egoísta. Não tem como você se conectar com ela, e não tem como eu fiz exercício de tentar buscar empatia, de pensar na situação dela, de como devia ser difícil viver naquela vida engessada, viver naquele casamento com aquele homem que ela não gostava, com aquela vida que não representava nada para ela, mas ela consegue ser egoísta da primeira à última parte do livro. É impressionante, eu não consegui estabelecer nenhuma relação com essa personagem.
chegou um ponto que eu disse, não suporto mais essa mulher, não detesto ela é intragável. E o Charles chega até a ser um pouco palpável, ele que é um personagem também muito insosso, muito sem graça, intragável às vezes, mas ele chega a ser mais palpável, mais dá pra ter mais empatia com o Charles do que com ela, né? E isso pra mim foi problemático. Eu acho que, ok, foi uma ruptura, e eu entendo como ruptura, e eu acho que foi interessante pra marcar essa ruptura, sim. Vamos fazer a personagem detestável para romper com esse padrão de mocinha que existia até então. Mas, ao mesmo tempo, foi complicado encarar tão friamente essa personagem. Então, se ela é a representação do realismo na história, a gente pode dizer que o Charles é a representação do romantismo, porque ele é aquele homem bonzinho até demais, bonzinho que dá nos nervos. E eu imagino que ela tenha sentido muito isso, né? Enquanto personagem, ela deve ter sentido muito isso. Mas, né? Então é isso, eu li. Não vou dizer que amei, que foi o livro da vida, o livro do ano. Algumas partes foi difícil levar. E não tô falando sobre a narrativa, porque eu tinha um problema com essa narrativa descritiva até um tempo atrás. Isso não é mais um problema, pelo que eu percebi aqui. E eu acho que até o ritmo dessa narrativa, dessa descrição, assim, arrastadinha, é meio que pra fazer a gente experimentar o que a Emma tá vivendo. Quando a história fica mais interessante é justamente quando tá acontecendo alguma coisa na vida dela, né? E aí a história anda, acelera, porque alguma coisa tá acontecendo ali. Quando não tá acontecendo nada com ela, quando ela tá entediada, quando ela tá, sei lá, bem enjoada de tudo aquilo que ela vive, o livro fica também entediante, também fica arrastado, a história fica presa e a gente não consegue meio que gostar daquilo que está lendo. Eu não consegui gostar daquilo que eu estava lendo nesses momentos. E talvez, e muito provavelmente isso foi de propósito, né? Flaubert deve ter feito isso justamente pensando nisso. Quando a vida dela tiver um porre, o livro também vai estar um porre. Quando a vida dela tiver legal, o livro também vai estar legal. Então é isso. Tá lido, tá entregue, era um clássico necessário. Eu pulei ele na faculdade porque na época eu não conseguia ler nada do tipo descritivo, arrastado. Hoje eu já consigo, maturidade tem essa vantagem. E agora sim, posso dizer que li, posso dizer que gostei. Vou dar 3 estrelas pra ele no Scope. Sei lá, talvez um dia eu releia e veja a história de outro jeito, de um outro ângulo, mas por enquanto é só isso. Então, segunda leitura do Projeto Mindley. Então era isso. Beijo, tchau e até a próxima.